Vamos então resolver a tarefa número 6, que é sobre o crivo de Eratosthenes. Este crivo de Eratosthenes é uma metodologia para determinarmos os números primos num intervalo bem definido. Portanto, no enunciado, relativamente à primeira pergunta, diz o seguinte: o método que vais utilizar para descobrir os números primos de 1 a 50 foi inventado 200 anos antes de Cristo pelo matemático Eratosthenes. Agora, copia para o teu caderno a tabela seguinte e apresenta os números naturais de 1 a 50. Portanto, utilizando os critérios de divisibilidade, vai rodeando sucessivamente os seguintes. Portanto, esta é a metodologia. Começamos por rodear o número 1, portanto, excluímos o número 1, depois escolhemos todos os múltiplos de 2 maiores que 2, escolhemos todos os múltiplos de 3 maiores que 3, excluímos todos os múltiplos de 5 maiores que 5 e excluímos todos os múltiplos de 7 maiores que 7. Os números que sobram são exatamente os números primos. Vamos ver isto em pormenor. O crivo de Eratosthenes é um método simples e prático para encontrar números primos até um certo valor limite. O primeiro passo é rodear o número 1, rodear o número 1 para excluí-lo. O número 1 é um número que não é primo nem composto, como nós vimos, porque tem apenas um divisor que é ele próprio, a unidade. O segundo passo é rodear todos os múltiplos de 2 superiores a 2. Portanto, neste caso, os números múltiplos de 2 são 4, 6, 8 e por aí fora, são estes que estão aqui a verde, assinalados até 50. São os múltiplos de 2 superiores a 2. O terceiro passo é rodear todos os múltiplos de 3 superiores a 3. Neste caso, 3 será 6, já está, depois 9, depois 12 já está, 15, 18 já está, 3, 21, depois 24 já está, 27, 30 já está, 33, 36 já está, 39, 42 já está, 45 e 48 já está. Portanto, estes são os múltiplos de 3 superiores a 3. Quarto passo, rodear todos os números múltiplos de 5 superiores a 5. Neste caso serão 5, 10, 10 já está, 15, 20 já está, 25, 30 já está, 35, 40 já está, 45 já está, 50 também já está. Portanto, rodeados como múltiplos de 5 são estes azuis, os outros já estão rodeados anteriormente com múltiplos de 2 ou de 3. O passo 5, rodear todos os múltiplos de 7 ainda não assinalados. Neste caso, os múltiplos de 7 são de 7 em 7, superiores a 7, neste caso será 7, 14, 21, 21 já está, 28 já está, 35 é este, 35 e 7, 42 também já está, 42 e 7, 49. Executados estes 5 passos, estamos perante a lista de números primos para o intervalo considerado, não é? E assinalamos aqui em amarelo todos os números que não foram excluídos. Portanto, estes são os números primos. Entre 1 e 50, os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. Se verificarmos aqui, com atenção, dos números primos, portanto, que estão assinalados amarelo, o único número natural que é par é o número 2. Todos os outros são números ímpares. Não é? E isto mantém-se qualquer que seja o limite. Neste caso pusemos um limite de 50, mas se pusermos um limite de 5 mil ou 50 mil ou 5 milhões, os números primos são todos ímpares, exceto o número 2 que é par. A segunda questão: por que razão não foi necessário excluir os múltiplos de 4 nem os múltiplos de 6? Vamos verificar porquê. Não foi necessário excluir os múltiplos de 4, ou rodear para a exclusão dos múltiplos de 4, porque 4 é um múltiplo de 2, não é? E verificamos, e todos os múltiplos de 4 são também múltiplos de 2. Nós aqui verificamos que os múltiplos de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 até 48, neste caso no intervalo que estamos a definir, que era entre 1 e 50, são também múltiplos de 2. Portanto, ao eliminar os múltiplos de 2, não há necessidade de eliminar os múltiplos de 4, porque eles estão abrangidos, como nós vimos aqui. Por outro lado, também não é necessário excluir os múltiplos de 6,
porque 6 é igual a 2 vezes 3, o que significa que todos os múltiplos de 6, são múltiplos também de 2 e de 3. E verificamos aqui. Portanto, 6 é um múltiplo de 3, é um múltiplo de 2. O 12 é um múltiplo de 3, é um múltiplo de 2. O 18 é um múltiplo de 3, é um múltiplo de 2. E por aí fora, 48 é um múltiplo de 3 e é um múltiplo de 2. Como nós vemos, todos os múltiplos de 6 são também múltiplos de 2 e de 3. A terceira questão é apenas escrever os números primos no intervalo que estamos a considerar, que é o intervalo 1 a 50, e verificamos que entre 1 e 50 existem apenas 15 números primos. Né? Nós verificamos. O único par é o número 2, todos os outros são ímpar. Portanto, respondendo à questão 4, o único número par é exatamente o número 2, que nós já assinalamos, todos os outros são ímpares. E eles são todos ímpares, porquê? Porque foram, pelo passo 2 da metodologia utilizada, foram excluídos todos os números múltiplos de 2, né? Superiores a 2. Portanto, razão pela qual nós não temos números pares como números naturais ímpares. O menor número ímpar é exatamente o número 3, não é? Porque o primeiro par é o 2, depois o primeiro ímpar é o 3, todos os outros são ímpares. A sexta questão é a seguinte: de uma análise detalhada da lista de números primos de 1 a 50, verificamos que todos os números primos de dois algarismos, ou mais, né, nós acrescentamos, terminam em 1, 3, 7 ou 9. Contudo, o inverso não é verdadeiro, isto é, nem todos os números que terminam em 1, 3, 7 e 9 são números primos. Mas os primos terminam exatamente, têm como algarismo das unidades um destes números. E a razão que se coloca é porque é que isso acontece. Vamos já ver isso, a razão, mas no entanto vamos ver aqui um detalhe. Nos números primos entre 1 e 10, verificamos que os números terminam em 2, 3, 5, 7. Portanto, a regra não é aquela que nós definimos. Nós dissemos que todos os números primos de 2 algarismos ou mais é que têm que terminar em 1, 3, 7, 9. E verificamos, por exemplo, entre 11 e 20, os números primos terminam em 1, 3, 7, 9. Neste caso estão os 4. Entre 21 e 30 só temos números primos que terminar a 3 e 9. Significa que o número 21 e o número 27 não são primos. Como nós dissemos aqui. Nem todos os números que terminam nestes números são primos, mas os números primos terminam nestes números. O inverso é verdadeiro. A afirmação, portanto, todo o número primo tem como algarismo nas unidades um destes 4 números, mas o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, verificamos que entre 11 e 20 os 4 números que terminam em 1, 3, 5 são primos, mas em B, que é o caso do intervalo entre 21 e 30, não é? O número 21 e 30, o número 21 não é primo porque é múltiplo de 3, e portanto 21 dividido por 3 dá 7, portanto não é primo. Bem como o 27 também é múltiplo de 3, porque 3 vezes 9 dá 27, portanto o 21 e o 27 não entram como números primos, porque são múltiplos de 3. No intervalo de 31 a 40, verificamos que o número 33 não é primo, porque é múltiplo de 3, não é? Assim como o 39, não é? O 39 é 3 vezes 13, não é? Dá 39. Portanto, como é múltiplo, não é primo. Cá está o inverso da regra confirmada, não é? Nem todos os números que terminam em 1, 3, 7, 9 são números primos. Neste caso, o 33 e o 39 não são números primos porque são divisíveis por 3. No intervalo de 41 a 50, verificamos que o número 49 não é primo porque é múltiplo de 7. 7 vezes 7 é 49. Não é? Portanto, a razão pela qual os números primos terminam sempre em de 2 algarismos ou mais, terminam sempre em 1, 3, 7, 9, a razão disso é a seguinte: nós sabemos que qualquer número, o algarismo das unidades de um determinado número, neste caso num número com 2 ou mais algarismos, podem terminar em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? São os 10 algarismos. Se nós eliminamos os números pares maiores que 2, significa que
Os algarismos das unidades 0, 2, 4, 6, 8 não constam. Ficamos reduzidos a 1, 3, 5, 7, 9. E depois, como nós eliminamos os múltiplos de 5 maiores que 5, né? Portanto, pode ser múltiplos de 5 que terminam em 0 ou terminam em 5, estes dois também desapareceram. Portanto, ficamos reduzidos a 1, 3, 7, 9. Cá estão os 7 algarismos das unidades que se referem sempre a números primos. A sétima questão é desenvolvermos a metodologia do crivo de Eratóstenes para o intervalo de 50 a 100. Portanto, é a mesma coisa. Neste caso, a única diferença é que o primeiro passo não é aplicável, porque não temos o número 1. Vamos eliminar no segundo passo todos os múltiplos superiores a 2. Neste caso, não existe o 2, é múltiplo de 2. É o 52, 54, 56, 58, 60 até o 100, né? Costuma verde. Depois do terceiro passo, vamos eliminar os múltiplos de 3. Começar em 51, é o primeiro múltiplo. 51, 54 já está assinalado, portanto 57 e por aí adiante, que estão lilás até 99. Depois rodear todos os múltiplos de 5, 50, neste caso 55, 60, 65 já está a 70, 75 também está a 80, 85 não está a 90, 95 não está a 100 está. Portanto, os múltiplos de 5. Finalmente, os múltiplos de 7, a começar, que são os que não estão assinalados em 77 e 91. Todos os outros anteriores estão assinalados. Portanto, executando a seleção dos números a excluir, estamos perante uma lista de números primos para o intervalo entre 50, maior que 50 e menor ou igual a 100. Assinalamos aqui em amarelo os números primos entre 50 e 100, 53, 59 por aí fora, até o 97, e resumindo, verificamos que os números primos entre 50 e 100 são apenas 10 números, não é? Entre 51 e 60 são 2, ou 53 e 59, entre 61 e 70 é o 61 e 67, entre 71 e 80 é o 71, 73 e 79, entre 81 e 90 é 83 e 89, entre 91 e 100 é 97. Portanto, continuamos a verificar que os números primos são ímpares, né? E os que faltam são exatamente números que são divisíveis por outro número, como vamos ver. Se verificarmos, o 51 é divisível por 3, não é? O 57 é divisível também por 3, o 63 é divisível por 3, o 69 é divisível por 3, o 77 é divisível por 7, o 81 é divisível por 3, o 87 é divisível por 3, o 91 é divisível por 7 e o 93 e o 99 são divisíveis por 3, por razão pela qual, apesar de terminarem num daqueles 4 algarismos que nós dissemos em que os números primos terminam, que é 1, 3, 7, 9, não são primos. Portanto, reforçamos aqui que todo o número primo termina sempre em 1, 3, 7, 9. Se verificarmos aqui, está aqui confirmado, termina 1, 3, 7 ou 9, mas o inverso não é verdadeiro. Isto, nem todo o número que termina em 1, 3, 7, 9 é primo. Portanto, e verificamos que neste intervalo temos 10 números primos que somam aos 15 anteriores, totalizando 25 de 1 a 100.